Mais um vídeo, soma finita, né? Soma de n termos de uma PG. Seja uma PG A1, A2, A3 de razão Q diferente de 1, não é uma PG constante, a soma dos n primeiros termos dessa PG é o objetivo deste vídeo. Como é que eu determino este SN? Esse SN é a soma dos n primeiros termos de uma PG. Por exemplo, se for S5, 5 primeiros termos. Se for S10, 10 primeiros termos. E assim por diante. Multiplicando ambos os lados por Q, se eu multiplicar os dois lados por Q, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, aqui do lado esquerdo fica Q vezes Sn. Do lado direito eu vou ter que fazer uma distributiva, Q vezes A1, Q vezes A2, Q vezes A3 e assim sucessivamente. A questão é, pessoal, quando eu pego A1 e multiplico pela razão, gero A2. Quando eu pego A2 e multiplico pela razão, gero A3. Então, cada multiplicação que eu dou aqui com o Q, com a razão da minha PG, eu estou aumentando, né? Esse cara aqui vai passar a ser o A2. Eu vou conseguir gerar essa igualdade aqui. Essa igualdade tem um cara só que eu não escrevi ele seguindo aquela regra lá, que é o último, AN. Poderia ter escrito, ao invés de AN aqui, Q vezes AN, é AN mais 1. Eu deixei como AN mesmo, né? Deixei em forma do AN mesmo. Q vezes AN. Beleza. Usando esta equação e esta equação, fazendo uma subtração 2 menos 1, né? Eu tenho o seguinte sistema, esse sistema que eu estou apresentando para vocês. Quando eu fizer Q vezes Sn menos Sn, porque eu vou fazer a primeira equação, a segunda equação, na verdade, que aparece no texto, menos a primeira equação que aparece no texto. Segunda equação, depois da manipulação, no caso. Q vezes Sn menos Sn fica Q vezes Sn menos Sn. O Q é razão, Sn é a soma dos n primeiros termos. Eu vou colocar um zero aqui, e aqui eu vou colocar um zero aqui, só para ajudar na nossa visualização. 0 menos A1 é menos A1. A2 menos A2, 0. A3 menos A3, 0. A4 menos A4, 0. A5 menos A5, 0. Vai ter o A6 aqui em algum momento, vai cancelar. Vai ter aqui em cima o AN em algum momento que você vai cancelar. Mais Q vezes AN mais, menos 0. Então, mais Q vezes AN. Q vezes AN é Q vezes AN. Lembrando, o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que Q, que multiplica A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu vou tirar o A1 do meio ali, só para ficar mais fácil de entender. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui tem mesma base, são duas potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. A1 vezes Q elevado a N. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que A1 vezes Q elevado a N. Né? Então, eu tenho aqui Q vezes Sn menos Sn é igual a menos A1 mais A1 vezes Q elevado a N. Primeiro, note que o Sn é fator comum nessas duas parcelas. Então, vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar Sn que multiplica Q menos 1. Note também que o A1 é fator comum nessas duas parcelas. Eu vou colocar o A1 em evidência. Então, fica A1 que multiplica menos 1 mais Q elevado a N. Eu só vou colocar na ordem que eu quero que apareça, tá? Mudei a ordem, né? Mas respeitei os sinais aí. Se eu fizer a distributiva, volta no que tem aí, só com uma mudança. Aparece primeiro o A, 1 vezes Q elevado a N. Muito bem. Agora, para terminar, eu vou multiplicar tudo isso por 1
sobre Q a menos 1. Eu quero tirar esse Q a menos 1 daqui. Multiplicar por 1 sobre Q a menos 1 é, na prática, vir aqui e dividir tudo por Q a menos 1. Os dois lados por Q a menos 1. Posso fazer isso? Posso. Porque lá no começo do texto eu disse, né, o texto traz, que o Q é diferente de 1. Se o Q é diferente de 1, Q menos 1 é diferente de 0. Você concorda com essa afirmação? Eu não poderia dividir por 0, por exemplo, porque aí seria um erro. Mas no caso aqui não tem esse problema. Q menos 1, Q menos 1, cancela. A soma dos n primeiros termos da PG a 1, que multiplica Q n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Isso é a soma da PG. Soma dos n primeiros termos de uma PG. Vamos aplicar essa regra em uma PG bem simplesinha aqui. Vamos lá. 1, 3, 9, 27. Tá ok. Quantos termos eu vou somar? Uma PG. E eu quero, aqui eu estou marcando 4 elementos, né? Eu vou somar 5 elementos. Determine a soma dos 5 primeiros termos. Claro que eu poderia ter feito mais um termo e somado, mas eu quero aplicar a fórmula, né? Poderia fazer mais um termo e somar. Primeiro, quem que é a razão? Para a soma precisa da razão. Se eu dividir os termos anteriores, você vai ver que a razão é 3. Eu preciso também do A1. Na verdade, se você ver a fórmula com carinho, ela só usa a quantidade de termos, n, que eu quero, a razão e o A1. Só usa isso. Então, o A1 é 1. A soma dos 5 primeiros termos será A1, que multiplica Q elevado a n, 3 elevado à quinta potência, menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Pronto, essa é a forma, essa tem que ser a soma dos 5 primeiros elementos. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Poderia ter aplicado a propriedade distributiva ali, não ia atrapalhar nada, mas eu vou fazer o que está dentro do parênteses. Primeiro, 3 elevado à quinta potência é 243. Esse cara aqui é 243. Menos 1, 242. Vezes 1, 242. Dividido por 3 menos 1, por 2. 242 dividido por 2 dá 121. Então, a soma dos 5 primeiros termos desta PG é 121. Vamos ver se confere. Se você olhar aqui, eu tenho já 4 elementos, só falta um. E qual que é o próximo? Só pegar a razão e multiplicar pelo anterior. 3 vezes 27 dá 81. Né? Dá 81. Então eu tenho aí os termos dados, 81 mais 27. Eu vou somar todos esses elementos. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Eu vou somar da forma que eu acho mais rápido. Que no caso é somar o 3 com 27, que dá 30. O 9 com 81, que dá 90. 90 mais 30 mais 1, 121. Que é a mesma coisa que está dado aqui. Isso é soma de progressão, soma finita, né? Soma de n elementos de uma progressão geométrica. Vou fazer agora que eu quero trabalhar. Eu fiz a conta primeiro, aqui. Fui direto para a conta, resolvi, dividi. Aqui eu vou trabalhar a conta. A ideia é somar os 10 primeiros termos de uma PG que começa 80, 40, 20.
Primeiro eu quero a razão. Quem é a razão? Vou pegar o A2 e dividir pelo A1. Então a minha razão é 4/8, 40 sobre 80 avos, ou 4/8, ou meio. Minha razão é 1 sobre 2, meio. E o meu A1 é 80. Vou de novo. Né? Como é que é a soma dos 10 primeiros termos? Isso vai ser o A1, que multiplica o Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Essa é a soma dos 10 primeiros termos. Deixa eu só trocar aqui, o N é 10, né? Soma dos 10 primeiros termos. É assim que funciona. Vou trocar os valores que eu tenho agora. Então eu tenho a soma dos 10 primeiros termos, será A1, 80. Só que 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. 8 vezes 10. Por sua vez, o 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui é 2 ao cubo vezes 10. 2 ao cubo vezes 10. O 10, por sua vez, é 2 vezes 5. Então, na verdade, acho que eu vou usar diferente. Ao invés de falar que é 8 vezes 10, isso é uma opção. Eu vou falar que é 16 vezes 5, que é melhor ainda para mim. Ah, por que você está trocando isso? Tem um motivo. O motivo é que eu estou olhando para essa razão aqui, tá? 16 é 2/4 vezes 5. Eu vou usar isso. Ao invés de eu escrever 80, eu vou usar 2 elevado à quarta vezes 5. 16 é 2 elevado à quarta e 16 vezes 5 dá 80. Você vai entender por que eu fiz essa troca. Não era necessária a princípio. O que é meio? Meio elevado à 10ª potência, menos 1. Tudo isso dividido por meio menos 1. Pronto, estão colocados aí os valores. A priori eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Só que dentro do parênteses tem 1 sobre 2 elevado a 10. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, eleva o numerador e o denominador a esse expoente. Então, 1 elevado à 10ª potência é 1. E 2 elevado à 10ª eu ainda não vou calcular. Então, essa soma dos 10 primeiros termos, por enquanto tem 2/4 vezes 5, vezes 1 sobre 2/10, menos 1. Tudo isso dividido por meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Menos meio. Tá aí. Tá ficando bom. Vamos continuar um pouco mais com essa conta. Como eu tenho aqui números grandes, né, 2 elevado à 10ª, eu vou fazer uma distributiva aqui. Eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Fiz uma distributiva aí. Então, a soma dos 10 primeiros termos ficou 2/4 vezes 5 vezes 1 sobre 2/10 menos 2/4 vezes 5 vezes 1. Ficou assim. Repara que eu fiz uma distributiva aí. Tudo isso dividido por menos meio. Tá indo bem. Tá indo bem. Agora, eu vou tentar resolver essa conta 2/4 vezes 5 vezes 1 dividido por 1 sobre 2/10. Acontece que 2/4 vezes 5 vezes 1, e aí no caso tudo isso dividido por 2/10, eu posso usar o 2 como base aqui e eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base mantém a base e subtrai os expoentes. Então isso na prática é 2 elevado a 4 menos 10 vezes 5. Vezes 1 é 5, né? Vou até tirar 1 daí para não me atrapalhar. Em outras palavras, isso é 2 elevado a menos 6 vezes 5. 2 elevado a menos 6 vezes 5. Que é essa primeira parte aqui. Essa primeira parte aqui.
Isso é 2 menos 6 vezes 5. Menos 2 quarto vezes 5, dividido por menos meio. Como é que eu divido por menos meio? Mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então eu vou multiplicar tudo isso, 2 a menos 6 vezes 5, menos 2 a quarta vezes 5, vezes menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1. Né? Vou multiplicar por menos 2 sobre 1. Nada disso que eu estou fazendo precisava ser feito assim. Eu estou protelando as contas e estou querendo trabalhar com potências, somente com potências. Fazendo a distributiva, isso vai ficar menos 2 elevado a menos 6 vezes 5 vezes 2, que menos e menos, né, multiplicação de números negativos é positivo, 2 elevado a quarta vezes 5 vezes 2. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Aqui eu tenho esse produto de potência de mesma base. Então fica Sn igual a menos. Se eu somar os expoentes aqui, 6 negativo com 1 positivo, isso vai ficar 2 elevado a menos 5 vezes 5, mais, mesma coisa aqui, que é 2 elevado a 4, a quarta potência, que 2 elevado a 1. Né? 2 elevado a 1. Isso vai ficar 2 elevado a quinta potência vezes 5. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Resumo. O que é 2 elevado a menos 5? Isso é o menos, esse menos é daqui, tá, pessoal? Menos que acompanha aí. Isso equivale a dizer 5 elevado a 2 à quinta, mais 2 à quinta vezes 5. Ele não tem muito o que fazer, né? Eu deixei a conta até o final, sem ser feita, só para calcular agora 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso dá 32. Isso dá 32. Então essa conta se resume em menos 5 dividido por 32 mais 32 vezes 5, que é 160. Que é 160. Resumo, fazendo MMC, eu tenho que a soma dos... eu pus SN de novo aqui, mas eu estou determinando os 10 primeiros termos. Terminando essa conta, então, menos 5 sobre 32 mais 32 vezes 160, 5.120. Isso é 5.115 dividido por 32. Isso é a soma dos 10 primeiros termos daquela sequência lá. Eu fui deixando a conta para manipular bem as expressões. Você não precisa fazer isso, tá? Não é intenção que você faça assim, necessariamente. Esse próximo, nós temos uma pergunta diferente. Eu tenho uma PG 2, 6, 18, né? Então é PG de razão 3, onde o A1 é 2. Quantos devem, né, ser considerados? Quantos elementos dessa PG eu preciso pegar para que a soma dê 19.682? Então eu não tenho o valor do N. Eu sei que a soma tem que dar 19.682 e eu sei as informações do A1 e da razão. Como fazer isso? Primeiro, vamos escrever a fórmula. A fórmula é A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Essa é a fórmula da soma. Então, eu sei que esse Sn tem que valer 19.682. Eu sei que o A1 é 2,
eu sei que a razão é 3. E aqui, no caso, eu não sei o n. Eu tenho que resolver essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui. Vamos resolver ela então. Então tem 19.682 igual a 2 que multiplica 3n menos 1, dividido por 3 menos 1 dá 2. Então aqui eu consigo cancelar esses dois, ficando 19.682 igual a 3n menos 1. Somando um dos dois lados, eu simplifico aqui, e aqui passa a ser 19.683 igual a 3 elevado a n. Uma opção para determinar o n é calcular a partir do log. Mas eu vou tentar observar se esse número obtido aí, 19.683, eu consigo fatorar ele com base 3. Se ele é um múltiplo de 3. A gente consegue. Será que ele é divisível por 3? Para ser um número ser divisível por 3, você soma os algarismos dele e vê se a soma é divisível por 3. Se a soma for divisível por 3, o número também é. 19 por 3 dá 6 vezes 3, 18, 1. Abaixo 6, 5. Abaixo 8, 18, 6, 1. Abaixo 3, 0, né? Abaixo 3, 1. Então, se eu pegar 19.683 e fatorar ele, eu tenho que, se eu vou obter por 3, né, fatorar por 3, 6.561. Será que esse cara é divisível por 3 também? Será que ele é divisível por 3 também? Pego 6, dá 2, abaixo 5, sobra 2, abaixo 6, 8, sobra 2, 7, olha que legal, também foi divisível por 3, deu 2.187. Será que 2.187 é divisível por 3? Só somar os algarismos, se a soma dos algarismos for, o número também é, tá? 21 dá por 7, abaixo 8, 2 vezes 3, 6, 2, 7, 9. Opa! Novamente, dá para simplificar por 3, dá 729. 729 por 3, quanto vai dar isso? Se eu não me engano, essa resposta eu sei. 2, 1, 12, 4, 3, 243. Agora sim, chegando numa área mais conhecida. 243 dividido por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Isso significa que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse número é 3 elevado à nona potência. Então, esse cara aqui é 3 elevado à nona potência igual a 3 elevado a n. Dessa igualdade, o n vale 9. Ou seja, para que eu obtenha aquela soma ali, eu tenho que somar 9 elementos. Muito bem. Muito bom exercício. Ficamos por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.